Senhor, meu Pai celeste, pleno. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Estamos chegando mais uma vez com nossa caravana de oração da Igreja Batista Ebenezer de Uberaba, Minas Gerais. Nosso endereço é Rua Francisca Raimunda Gomes, número 509, no Jardim Pacaembu, em Uberaba. Nós temos as nossas atividades aos domingos às 9 da manhã com a Escola Bíblica Dominical e também à noite às 18 horas com a nossa celebração. Queremos convidar você para participar com a gente. Você pode acompanhar a gente também em nossas páginas na internet. Nós temos o nosso Instagram com o @IBEUberaba. @IBEUberaba é o nosso Instagram. E temos também a nossa página do Facebook, que é a Ebenezer News. Você pode escrever @Ebenezer News, NEWS, @Ebenezer News. Participe com a gente, você vai ter lá notícias, vai ter outras edições da nossa caravana de oração, das lives que fazemos, e também terá a oportunidade de compartilhar conosco seus motivos de oração, suas opiniões e toda e qualquer outra coisa que você quiser compartilhar com a gente. E pelo canal YouTube, o YouTube é Igreja Batista Ebenezer /Uberaba. Você entra no canal YouTube e pode escrever assim, Igreja Batista Ebenezer /Uberaba, e você vai entrar no nosso canal do YouTube. Nós estamos aqui com você pelo canal YouTube, porque nós queremos compartilhar com você também, de forma compacta, aquilo que temos compartilhado lá no Facebook com as lives que realizamos todas as terças às 7h30 da noite. Você é nosso convidado, você é nossa convidada para participar desse encontro, a nossa live, toda terça às 7h30 da noite, lá na nossa página do Facebook, @Ebenezer News. @Ebenezer News, NEWS. É um prazer muito grande poder estar com você. Eu espero poder ficar com você esses minutinhos. Nós não vamos ficar muito tempo aqui, mas nós vamos ficar o suficiente para compartilhar com você aquilo que é a palavra de Deus, que fala ao nosso coração e que normalmente nós compartilhamos também na nossa live da terça-feira. Deus abençoe você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo que vamos passar juntos aqui. Eu quero colocar diante de Ti a vida dessa pessoa que está comigo agora. Eu te peço, ó Pai, que aquilo que vamos fazer aqui possa trazer para o coração dessa pessoa alegria, aprendizado, inspiração e, sobretudo, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradeço, porque o Senhor permitiu que estivéssemos juntos aqui agora. E eu peço que o Teu Espírito Santo mesmo esteja orientando tudo quanto aqui haverá de ser feito. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar aí o seu like. Sabe aquele joinha? Então deixa esse joinha aí. Pode também colocar o coraçãozinho, não tem problema, pode colocar o coraçãozinho. Deixe também seus comentários, pode fazer perguntas também por aqui. E não se esqueça de compartilhar. É importante também compartilhar para que assim outras pessoas possam ser alcançadas pelo que vamos fazer aqui, em nome de Jesus. Quero compartilhar com você Atos capítulo 2, verso 42, para conversarmos um pouco sobre qual é o lugar que a oração ocupa em nossas vidas. Por que essa reflexão aqui agora? Nós temos percebido que, por conta do corre-corre da vida, parece que é assim, né? Por conta do corre-corre da vida, por conta das coisas que nos preocupam a mente e que invadem o nosso coração, a impressão que dá é que a oração está ficando meio de lado. E veja, essa experiência não é só a sua experiência, se for o caso, né? Se você é pessoa dedicadíssima à oração,
se você gasta muito tempo, bastante tempo em oração, se você é daqueles que levanta 3 da manhã e fica 1 hora e meia orando, graças a Deus por isso. Claro, ainda há muito mais para fazer, com certeza. Mas se você já faz isso, louvado seja Deus, você está no caminho. Mas existe muito mais para ser feito acerca da oração. E nós temos percebido que a maioria das pessoas nos dias de hoje está deixando a oração de lado. Quase sempre é assim. E quando a gente deixa a oração de lado, as coisas ficam mais complicadas. Principalmente quando você é cristão, você vive uma vida cristã em contato direto com a igreja, mais particularmente quando você tem algum tipo de ocupação, de liderança na igreja. Então, a vida de oração é algo extremamente necessário, é indispensável na vida de todos nós, independente de sermos evangélicos ou não, independente de sermos líderes ou não, a vida de oração é indispensável. Grande parte dos problemas do mundo seriam melhor resolvidos se nós apelássemos para a oração segundo os ensinos da Palavra de Deus. Claro, segundo os ensinos da Palavra de Deus. E é justamente assim que eu quero introduzir a nossa palavra desse momento. Qual o lugar que a oração ocupa em sua vida? E a igreja primitiva nos ensina isso. O lugar onde a oração deve estar presente. No exemplo da igreja primitiva, a gente percebe que todas as coisas que a igreja primitiva fazia eram regadas à oração. Me permita essa expressão, regadas à oração. Em Atos capítulo 2, verso 41 a 47, nós vemos o grande exemplo da igreja reunida, da igreja em oração, da igreja estudando os ensinos do Senhor Jesus. E o verso 42, mais especificamente, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E unidos, em uma outra versão diz assim: e unidos todos se dedicavam à oração. Eu quero pegar essa frase: e unidos todos se dedicavam à oração. Atos 1, verso 14. Precisamos nos dedicar mais à oração. O grande exemplo da igreja primitiva é esse. Eles se uniam para fazer muitas coisas, mas principalmente para orar. Todos estes perseveravam unanimemente na oração e súplica. Aqui a gente percebe duas coisas. A primeira delas é que eles estavam sempre se reunindo. E a segunda, eles estavam juntos. É muito importante entender que a igreja precisa caminhar em comunhão, caminhar junto em todas as coisas, com certeza, mas principalmente a oração. Na versão que eu li anteriormente, nós percebemos a palavra unidos. E quando nós olhamos a palavra unidos, nós percebemos que o significado dela é muito mais intenso do que a gente pode imaginar. Quem anda unido com outra pessoa tem os mesmos ideais, tem as mesmas expectativas, tem os mesmos desejos, caminha o mesmo caminho e com certeza quer chegar ao mesmo lugar que aquela pessoa que está caminhando com ele também deseja. A unidade é algo importante porque a unidade nos leva a fazer coisas juntos e quando nós fazemos coisas juntos, nós temos garantia de mais sucesso. A palavra de Deus enfatiza muito a ideia da unidade, né? E essa unidade tem se perdido nos dias atuais. Infelizmente, tem se perdido nos dias atuais. A gente sabe de muitas pessoas que dizem assim: eu oro na minha casa. Eu sou uma pessoa dedicada à oração, mas eu oro lá na minha casa, sozinho, no meu lugar secreto, no meu a sós com Deus. Amém, glória a Deus por isso. Mas é muito importante e é necessário que caminhemos também, através da oração, com os nossos irmãos em Cristo. A expressão do verso 14 de Atos 1 é: e unidos se dedicavam à oração. Então, nós precisamos estar unidos na oração que a nossa igreja faz, na oração que as pessoas que estão à nossa volta fazem. Nós precisamos orar mais com as pessoas que estão à nossa volta também. A outra lição que
a igreja primitiva ensina para nós está também no capítulo 1 e no verso 24. E orando disseram, Tu, Senhor, e há uma outra frase que exalta o poder de Deus, né? É melhor eu dizer o verso, porque aí fica melhor para a gente compreender, né? Atos 1, 24. Veja só o que diz o texto. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. A igreja aqui estava diante de um, digamos, dilema. Eles precisavam escolher um outro discípulo para ficar no lugar de Judas. E haviam dois, o Matias e o Barsabás. Aqui eles tinham que fazer uma escolha. E nesse momento da escolha, eles oraram. E eles disseram, Tu, Senhor, mostra-nos. Quando nós temos decisões sérias e importantes para tomar, nossas orações têm que ser assim. Senhor, mostra-nos qual é a decisão que o Senhor deseja que tomemos. Senhor, mostra-nos qual caminho devemos seguir. Senhor, mostra-nos qual escolha devemos fazer. É indispensável que façamos isso, porque quando nós colocamos as coisas diante de Deus assim, Ele nos ajuda na escolha e, com certeza, a decisão a ser tomada, a escolha a ser feita, será a melhor, porque está sob a orientação de Deus. Que bênção, né? Deus sempre nos ajuda em tudo. E até nas escolhas mais simples, nas decisões mais simples da nossa vida, Deus está sempre pronto a nos orientar. A outra lição que eu aprendo aqui com a igreja primitiva sobre o lugar da oração na nossa vida é que nós precisamos orar quando estamos diante de problemas que não conseguimos resolver. Quando vamos para o capítulo 4 de Atos, nós nos deparamos com um episódio muito interessante. Pedro e João curaram um coxo que estava na porta do templo de Jerusalém. E esse homem fez um estardalhaço, ou seja, ele fez uma santa bagunça. Ele saiu dizendo para todo mundo que foi curado e indicou Pedro e João como os responsáveis, né? E Pedro e João acabaram sendo detidos pelos líderes religiosos lá de Jerusalém, que estavam no templo, e foram questionados sobre o assunto, foram ameaçados de prisão e de morte. E lá Pedro e João estavam testemunhando. Lá naquele texto nós temos a expressão não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas nesse meio tempo a igreja estava reunida e orando e colocando diante de Deus a situação conflitante que estavam enfrentando, o problema que estavam enfrentando. E no verso 29 do capítulo 4, nós vemos a igreja em oração. Agora, Pedro e João já tinham saído de lá, de onde estavam detidos, e estavam voltando para a igreja, e eles se encontraram com os irmãos na igreja, e eles estão agora orando assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho Jesus. Esses irmãos aqui não estão orando pedindo para Deus livrar João e Pedro e João e os outros do problema necessariamente, mas eles estão orando pedindo que o Senhor esteja dando força. Mas também oram pedindo ao Senhor, olha para as ameaças. As ameaças de quem? As ameaças feitas pelos inimigos do Evangelho de Jesus. Aqui temos um problema, a ameaça contra o Evangelho de Jesus, a ameaça contra os discípulos de Jesus. Sem dúvida nenhuma, a gente vive ameaças no nosso dia a dia. E nos tempos atuais parece que as ameaças contra o Evangelho, contra o cristianismo e contra a igreja estão começando a ficar mais visíveis do que antes. Aqui os discípulos, a igreja, estavam orando: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Quando estamos diante dos problemas que não conseguimos resolver, o caminho mais seguro a seguir é orar ao Senhor e pedir que o Senhor esteja olhando para as ameaças que estão à nossa volta. Outro exemplo que a igreja primitiva me ensina é o exemplo da perseverança. Lá em Atos 2:42, que eu li anteriormente, diz:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5,17, diz: orai sem cessar. Perseverança. Precisamos aprender a orar sempre, sempre, sempre. Precisamos viver em oração. Começar o dia orando, terminar o dia orando, colocando diante de Deus a nossa vida diariamente, em todas as circunstâncias. Se nós tivermos perseverança, seremos mais dedicados, teremos condições de tomar decisões e estaremos também preparados para enfrentar problemas. Percebe a importância da oração na nossa vida? Aqui fica a palavra final. Nós somos exortados, encorajados pela palavra de Deus, pelo exemplo da igreja primitiva. Somos exortados a nos dedicar mais à oração. Então, fica para mim e para você. Recorramos à oração sempre que tivermos que tomar decisões sérias, ou estivermos enfrentando problemas graves, ou tivermos que fazer escolhas difíceis. Vamos valorizar a prática da oração individual, certamente, no nosso a sós com Deus, mas também com outras pessoas que gostam de orar, com os irmãos da nossa igreja, com a igreja toda, se possível. Sempre que possível, é importante orarmos juntos, porque a prática da oração alimenta a alma, fortalece o coração e fortalece também a comunhão cristã. Em Atos 4:31, para eu concluir a minha participação com você aqui, em Atos 4:31, a gente vê uma coisa que eu posso chamar de sobrenatural acontecendo, porque os crentes estavam orando. Atos 4:31 diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles estavam orando. Certamente não foi oração de meia hora, de 1 hora ou de 2 horas. Deve ter sido bem mais tempo do que a gente imagina. E eles estavam orando ao ponto de o lugar se mover. O lugar onde estavam reunidos se moveu. Outras versões dizem que o lugar tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo foi sentida ali. E eles, com ousadia, saíram para anunciar a palavra de Deus. Percebe? Quando a gente entra em oração com nossos irmãos em Cristo, quando a igreja se reúne de maneira dedicada e perseverante para orar, o lugar onde a igreja está reunida pode se mover. Haverá um terremoto espiritual. Todos ficarão cheios da graça e do poder do Espírito Santo. E todos sentirão mais encorajamento, mais ousadia para a pregação do Evangelho e para o testemunho do poder e da graça de Jesus Cristo em suas vidas. E com certeza estarão em condições para pregar o Evangelho para outros. Que lugar a oração ocupa na sua vida? Reflita sobre isso. Lembre-se, é importante nos dedicarmos mais à oração. É importante nos lembrar de orar sempre que tivermos que tomar decisões sérias ou importantes, quando estivermos diante de problemas graves que nós não conseguimos resolver. E é preciso nos dedicarmos à oração, sozinhos, sim, mas também com nossos irmãos em Cristo, em nossa igreja. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua saúde, o seu trabalho, o seu dia a dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você, em o nome de Jesus. Amém.